Sou só eu ou as pessoas estão ficando mais burras? Com certeza você já percebeu que está acontecendo um emburrecimento generalizado. Tudo está ficando mais burro. E principalmente as pessoas estão ficando mais burras. Isso não tem como negar. Mas agora, qual a causa disso? Qual a causa desse emburrecimento? Muitas pessoas que percebem isso apontam para várias causas diferentes. Você vê eles falando que a cultura está cada vez mais burra e isso está emburrecendo as pessoas. Outros falam que é a escola, a educação está pior e está emburrecendo as pessoas, emburrecendo o jovem. Outros culpam a mídia, TV e filmes, por estarem emburrecendo as pessoas. Mas tudo isso são só consequências. Tudo isso são coisas que se adaptam ao povo. Então, elas não são a causa do emburrecimento. Essas coisas acontecem depois, por consequência do emburrecimento. A cultura, a educação, a mídia ficam mais burras porque as pessoas estão mais burras. Elas só estão se adaptando. Para entender esse emburrecimento, você precisa pensar primeiro em como medir inteligência, certo? Ou seja, você precisa pensar no coeficiente de inteligência, o QI. QI é um negócio simplesmente usado para medir a inteligência das pessoas. Quando o conceito de QI foi criado, a intenção era que, por exemplo, um QI de 100 fosse a média, o QI mediano. Então, quem tivesse abaixo de 100 estaria abaixo da média e acima de 100 acima da média. Muito simples, né? Nada demais. E outra coisa é que o QI é hereditário. Ou seja, se seus pais tiverem o QI alto, você terá o QI alto. E assim por diante. Você herda o QI dos seus pais, dos seus ancestrais. E é impossível aumentar o seu QI. Você pode diminuir o seu QI se você fizer algumas merdas aí, mas não tem como você aumentar ele. Por isso eu digo que culpar a educação pelo emburrecimento é errado. Escola só dá conhecimento, entre aspas, né? Mas ela não dá inteligência. A escola não deixa um burro mais inteligente. Não tem como. Meio que uma black pill isso. Mas sim, a sua inteligência é genética e você não consegue mudar ela. Então, obviamente, você pode usar o QI para explicar o fenômeno do emburrecimento. Afinal, se ele é usado para medir inteligência e as pessoas estão ficando realmente mais burras, quer dizer que você vai ver uma queda na média do QI das pessoas. E é exatamente isso que você vê. O QI, e eu falo isso no Ocidente, tem caído bastante ao longo das últimas décadas. Isso só comprova que as pessoas estão ficando realmente mais burras, mas isso ainda não mostra a causa. Então, qual seria a causa? Bom, a causa é mais simples do que você pensa. A causa é reprodução. Vou explicar. Até mais ou menos os anos 50, 60, a reprodução no Ocidente era mais uniforme. O que eu quero dizer com isso é que, se, por exemplo, a média de filhos por família fosse 4 filhos, a grande maioria das famílias teriam 4 filhos. Claro, isso parece algo muito óbvio, mas ao longo das décadas isso foi deixando de ser o caso. Por exemplo, a média de filhos pode ter passado para 3, mas agora a maioria das famílias tinham um ou dois filhos, enquanto outras famílias tinham 6, 7, 8 ou mais de 10. E as coisas pioram ainda mais quando famílias deixam de ter filhos e pessoas passam a ter filhos. Tá, e onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer que meados ali dos anos 40, 50, 60, as pessoas menos inteligentes começaram a se reproduzir mais e mais do que as pessoas mais inteligentes. Isso começou devagar, mas foi aumentando mais e mais ao longo das décadas. E por que isso? É só observar o seguinte: a vida que as pessoas mais inteligentes começaram a levar. Como eu já disse em outros vídeos, a culpa disso é também parte do êxodo rural. Olha só, antes do êxodo rural, a grande maioria das pessoas viviam no campo. Ou seja, tanto os mais inteligentes quanto os menos inteligentes iam seguir vidas semelhantes, iam acabar se reproduzindo na mesma quantidade. Mas agora, com eles vivendo na cidade, isso muda. Olha só, o que vai acontecer com os mais inteligentes é que eles vão ser alimentados uma espécie de propaganda a vida inteira. A propaganda de você precisa estudar, arranjar um bom emprego, ganhar dinheiro e ficar rico. Bom, todo mundo passou a ser alimentado dessa propaganda. A diferença é que os mais inteligentes acabam sendo os que vão seguir isso. Então, os mais inteligentes passam anos e anos estudando para depois passarem anos se dedicando a uma carreira. E quando eles começam uma família? Quando eles se reproduzem? Bem tarde, e acabam tendo aí no máximo um ou dois filhos. Isso é, se tiverem filhos. Enquanto aqueles que têm uma inteligência média ou baixa acabam tendo filhos, acabam tendo muito mais filhos.
porque se contentam em não seguir esse caminho, então acabam formando uma família mais cedo. Mas isso estou falando de décadas atrás, anos 70, 80. Por quê? O que começou a acontecer depois disso foi muito pior. E por que piorou? Bom, porque o Estado entrou na jogada. Propositalmente ou não, isso fica ao seu critério. Mas o Estado criou alguns estímulos para esse emburrecimento. Talvez porque uma massa de pessoas burras seja muito mais fácil de controlar do que uma massa de pessoas inteligentes. Isso é óbvio. Que estímulos foram esses? Bom, programas sociais. Primeiro, facilitando a entrada em faculdade, para que agora não só os mais inteligentes, mas como também aqueles que têm inteligência mediana, passem a se dedicar a vida toda para uma carreira e tendo menos filhos. E segundo, programas sociais de distribuição de renda. Um exemplo, o Bolsa Família. O que eu vou falar agora vai ser bem polêmico, mas agora você estava literalmente pagando para os menos inteligentes terem filhos e sustentando esses filhos, enquanto os mais inteligentes não tinham filhos. Percebeu o tamanho da merda? Os mais inteligentes passam a vida inteira se dedicando à carreira e pagando muito imposto. Aí, com o dinheiro desse imposto, o Estado paga os menos inteligentes para terem mais filhos, enquanto os mais inteligentes têm poucos ou nenhum filho. Vendo isso, você se surpreende com o emburrecimento das pessoas? Eu não. Então, não é uma questão de escola, não é uma questão de cultura, não é uma questão de educação. A questão é, enquanto os mais burros, os menos inteligentes, estiverem sendo patrocinados para terem um monte de filhos, e não só patrocinados, mas estimulados, porque você pega o Bolsa Família, por exemplo, enquanto mais filhos você tiver, mais você vai receber. Você acha que uma pessoa que vive de Bolsa Família é uma pessoa de inteligência elevada? Ok? Você pode chamar de preconceituoso, racista, o que for, mas essa é a verdade. Agora, você acha que isso é só uma coincidência? Que simplesmente os menos inteligentes estão se reproduzindo mais e os mais inteligentes se reproduzindo menos? Você acha que isso não é proposital? Bom, pensa o seguinte: se você quisesse perpetuar um projeto de controle global, você acha que seria mais fácil você controlar uma massa de pessoas que são muito menos inteligentes, que têm um QI bem baixo, ou controlar uma massa de pessoas que têm um QI bem elevado? Uma massa de pessoas inteligentes. Uma massa de pessoas que questionam o sistema. Bom, é óbvio, né? Mas a questão é, o que eles querem fazendo isso, estimulando os menos inteligentes a se produzir mais, é que você gere uma classe de pessoas que sejam burras demais para questionar o sistema, mas inteligentes o suficiente para produzirem, para gerarem lucro. Ou seja, o escravo perfeito do globalismo. E olha só, eu não pensei nisso sozinho, por assim dizer. Eu percebi isso quando eu assisti um filme, Idiocracia, que era para ser um filme de comédia, mas hoje está mais para um documentário. A abertura do filme fala disso, do emburrecimento da população, por causa desse fenômeno que eu me referi, dos menos inteligentes estarem tendo mais filhos, os mais inteligentes menos filhos. No começo do século XXI, a evolução humana estava num ponto de retrocesso. A seleção natural, um processo no qual o mais forte, o mais esperto, o mais rápido se reproduzem em maior número do que o resto. Um processo que antes favorecia as características mais nobres do homem, agora começa a favorecer características diferentes. A maior parte dos cientistas previu um futuro mais civilizado e mais inteligente. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a tomar um rumo oposto. Um emburrecimento. Como isso aconteceu? Cidade do futuro. A evolução não recompensava necessariamente a inteligência. Sem predadores naturais para diminuir a manada, a recompensa foi para aqueles que se reproduziam mais. E os inteligentes viraram uma espécie em perigo. Estudo de caso. Trevor e Carol versus Cleveland. Ter filhos é uma decisão muito, muito importante. Esperamos a hora certa. É. Não é algo que precisa ser feito rápido, é claro. Não mesmo. Mas que droga, tô grávida de novo. Árvore genealógica. Eu já tenho um monte de filhos! Eu achei que você tava tomando a pílula! Mas eu não tava. Eu acho que é a Brittany, então... Brittany? Você tem isso, seu... 5 anos Não depois. dá mesmo pra ter um filho agora. Não do jeito que o mercado tá hoje, não. Não faria nenhum sentido agora. Você tá vendo uma coisa sobre ela? Ele não liga pra você, mas acho que eu tenho uma coisa que ele gosta. Ela não é nada pra mim! Lima, vem cá. Eu não fiz nada! 5 anos Agora depois. finalmente decidimos ter filhos. Eu não estou culpando ninguém, mas não tá dando certo. E desse jeito está ajudando? Antes de tentarmos in vitro, bem que você poderia tentar fazer... Sou sempre eu, não é? Bom, o esperma não é meu.
Eu vou transar com todas vocês! Aquele lá é meu filho! 5 anos depois. O Cleveland tem sorte de estar vivo. Ele tentou pular com um jet ski de um lago para uma piscina e espetou o saco na lança de um portão. Mas graças aos avanços nas pesquisas de células-tronco e aos doutores Krinsky e Altshuler, ele terá as funções reprodutivas normalizadas. Oh, tira a mão do meu pinto! 5 anos depois. Infelizmente, o Trevor morreu de ataque cardíaco enquanto se masturbava para produzir esperma para inseminação artificial. Mas eu tenho alguns óvulos congelados, então assim que o homem certo aparecer... Bom... E assim continuou por gerações. Porém, pouca gente notou isso.